Então, povo, depois de meses e meses e meses de isolamento, a gente achou um jeito de viajar em segurança. Pegamos o carro e fomos para Socorro, aqui no interior de São Paulo. Enchemos o porta-mala de tralha e comida e levamos minha sogra para acampar. Vamos ver se ela não vai surtar. Ela tá gritando ali. É a estrela do vídeo. Ela disse que nunca ia acampar na vida dela. Olha ela ali agora. Sente a empolgação dela. Será que vai dar certo? Não é fácil levar a mãe pra viajar, hein? Complicado. Olha como é que tá a mala do carro, gente. A gente vai tentar viajar com a minha sogra hoje pra acampar. A gente não carrega quase nada quando a gente tá viajando. Mas já que a gente vai viajar com eles... Olha! Tá inaugurando o negócio. Marcela, dá teu aval aí. Gente, a gente acampava só com a mochila nas costas. Agora não cabe no carro. A pandemia muda muito a gente. Será que é a caixa térmica? Olha, fechou! Cadê lá dentro? Como é que tá? Eita, nós! Onde é que eu vou sentar? Não é mais, é só pano. Não, tá bom. É só E pano. aí, como é que tá aí? Sardinhas. Paramos aqui em Monte Alegre do Sul para tomar um sorvetinho, dar uma descansada da viagem e para saber da Lu quais são as expectativas pro acampamento. Paz e amor. Paz e amor? Depois eu conto mais, tá? Depois ela vai dar o relato completo da experiência dela. Você encomenda, mas não pra vir já. Como é que é? Então, ele falou que hoje a cozinha fecha às 6. Lu, e aí, o que você achou de montar a barraca? Eu achei facinho, gente. Facinho, tá? Ela tá aqui, ó, mexendo no celular e o marido dela tá lá botando as coisas nos pega. Bebendo já e só olhando. Tá tomando Heineken? Já acabou, é? Tô adorando acampar. A gente traz um marido lindo. Vem soprar o colchão. Pra esse serviço. Não esqueceu Eu uma bomba. fico Esqueceu uma bomba. dando vem maior soprar. apoio pra ele. Enquanto eu bebo, ele monta o esquema. Você vai ter que encher o colchão na boca, hein? meu marido. Ó, A gente vai Nossa. dormir só no tapetinho de yoga com o hidradão por baixo pra não ter que encher esse bagulho. Na hora de dormir a gente se arruma, né? Não, arruma logo a cama. Não, mulher. Esse hidradão vermelho é pra ficar embaixo da gente. Embaixo da gente. Em cima dos tapetes. Ah, tá. E junto os tapetes. Eu não vou dormir separado. Vai fazer frio, vou te agarrar. Se a gente brigar, como é que você vai mandar pro sofá? Agora que minha mãe vai entender a dificuldade de acampar. Ela entrou na barraca, foi lá botar lençol. Tá quentinho aí? Vamos lá ver. Colocar o lençol já tá um desafio. O meu maior desafio vai ser dormir. Isso eu conto amanhã como é que foi. Tá bom? Ô Lu, te disseram que ia fazer frio? É isso? Você prometeu que ia fazer frio, cara. A previsão é de 12 graus à noite. Das colinas verdejantes, Teletubbies vem brincar. Tinky Winky, Dipsy, lá lá, pô. Vergonha na cara, não temos. Gente,
Vocês têm certeza que tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Certeza mesmo? Oxi! Vocês estavam gritando aí um com o outro? Achei estranho. Tá tudo normal. Tudo normal, tá bom então. Bom dia, Lu. Bom dia. E aí, como é que foi dormir? O colchão, ele... Esvaziou. Aí tô pegando os costos, não. Ah, é? O velho tá moído lá dentro. Reclamando da coluna? E você? Eu passei a noite assim... mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não foi tão bom quanto a gente prometeu. Ah, eu acordo muito, não? E aí os cachorros resolveram latir, não sei pra quê. Ah, eles fazem isso, é verdade. Os passarinhos acordaram muito cedo. Maldita natureza. Natureza horrorosa. E aí, Lu, vamos ficar mais uma noite então? Vamos, né? Vai Tô aguentar? aqui já. Eu vou comprar um colchão novo. Vai comprar hoje? Qual loja? Na Ortobon aqui? Qualquer lugar que tem um colchão que não me deixa com as costas no chão. Aí ele fazia assim, ó. E o cachorro levou nossas comidas? O cachorro comeu presunto, queijo e salame. Agora a gente só tem pão com ovo e manteiga pro café da manhã. Ia ser super rico, não vai mais. Olha o cachorro lá, safado. Bob. Sentada. Que facilidade de cozinhar assim, hein? Tirando que o fogo voa. Eu nunca vi alguém botar uma cadeira na frente do fogão. Pra quem no outro dia tava fazendo café da manhã exótico, ó. Né? Cozinhando comida da China, da Turquia aí, ó. Hoje é pão com ovo. Acabou, simples assim. Mas a gente não veio só pra acampar não, bicho. Aqui em Socorro tem um monte de coisa legal pra fazer, cachoeira pra ver. Tem até uma gruta aí que apareceu na novela Império. A Gruta do Anjo, bicho. Andar de pedalinho, não sei o que. Bem, sei lá, vamos dar um movimento pra esse vídeo aí, porque tá muito chato ficar parado. A gente saiu de casa, porra, vamos andar, bicho. Agora a gente chegou na Gruta do Anjo, a gente veio aqui primeiro porque é o lugar mais famosinho da cidade, então a gente vai, antes que fique muito muvuca, né? Vamos lá. Pedala, homem. Essa gruta aqui, ela não é natural, ela foi de mineração, que explodiram tudo isso aqui com dinamite e depois inundou. E aí ficou bonito e tem um monte de carpa que gosta dessa água aqui. Ó. Difícil? Não tá virando. Nossa, é muito maior do que eu imaginava. Tá difícil aí? Ah, agora já. Ó. Agora, ó. Vamos, hein? O chinelo tá arrebentando. Eu não tenho que fazer nada. Tira o chinelo. E a claustrofobia, como é que eu faço? Vai bater. A gente vai entrar na escuridão agora. Vocês estão vendo a gente? Nem a gente tá se vendo direito. Chegamos no final, gente. É um breu. Olha eu me mexendo aqui. E aí? Não dá pra ver você ainda? Eu não, mas a caverna já dá, a caverna dá. Muito louco. Tem umas águas gotejando aqui do teto. E um buracão aqui em cima da gente. E vai de novo pra parede.
Gente, pensa numa pessoa ruim pra dirigir o pedalinho. Meus sogros já me passaram. Ultrapassaram a gente. Ó, o passeio é bem rapidinho, é curtinho. A gruta não vai muito longe, assim. A gente deve estar a 15 minutos no pedalinho. A gente pagou R$30 por pessoa pra entrar e pode ficar o tempo que quiser. E ele falou que você pode parar o pedalinho e descer aqui nessas pedras. Mas eu acho que se a gente descer, a gente vai perder o pedalinho. É bom que dá pra ficar o tempo que quiser, porque eu tô demorando muito pra sair daqui. Olha, Você não tá saindo do lugar, por que você tá dando ré? Porque a gente vai bater. Tá difícil mesmo. Tá foda. Bicho, a gente ia cortar pra outra cena, mas a gente parou aqui porque tá igual São Paulo, assim, tá tudo engarrafado, a gente não consegue estacionar, ó, tem que esperar as pessoas saírem. Opa, bora que é a nossa vez agora, bora que é a nossa vez. Agora é a parte do passeio que todo mundo gosta. Não é? Todo mundo gosta, pô. A gente vai numa cachaçaria, a gente subiu essa ladeira aqui, ó, pra chegar. Não foi fácil não. Por que eu tô de máscara? Não tem ninguém aqui. A gente chegou, ó, não tem ninguém. A gente subiu com aquele golzinho essa ladeira. Foi fácil não. Mas a gente tá chegando na cachaçaria agora. Tomara que tenha provinha pra gente sair bêbado daqui. Aqui na cachaçaria eles têm todos esses tonéis com a fruta dentro, a cachaça. Aí você ganha um copinho e você pode provar até 5. Ele falou que não pode provar mais porque a ladeira é pesada e depois o povo vai passar mal pra sair daqui, né? Como vocês podem ver, eu já tô na 5ª. A gente veio na cachaçaria, provou as cachaçinhas, mas nosso negócio é cerveja. Essa aqui é feita aqui na cidade. É Cobir, olha que bonito. Olha. É bem levinha, é gostosa. A gente tá aqui antes do meio-dia. Eita, não era pra falar. Mas já é mais de meio-dia. Não, já é mais de meio-dia, mentira dela. São 12h10, eu acho. Então o lugar tá vazio, só tem um grupo ali dentro de excursão que já vai embora. Só tem a gente sentado aqui, então a gente vai comer um petisquinho. Veio chacoalhando numa estradinha horrorosa de terra, achando que ia chegar numa cachoeira sem ninguém. A quantidade de carro. Tem muita gente. Nossa senhora. Vamos ver o nível da muvuca, qualquer coisa a gente vai embora. Bem, a gente viu que cheio mesmo, só tava ali embaixo na entrada, que é um restaurante, bar e tal. Mas o pessoal mede temperatura na entrada, obriga a botar máscara. E estamos entrando então. Pagamos R$5 para entrar. Tem 3 piscinas naturais, parece. Tá meio muvucado, mas dá para dar um mergulho sem ninguém por perto, eu acho. Ah, vai, bora mergulhar então. Ele é corajoso e foi lá na cachoeira, mas eu tenho medo, gente. Eu fico aqui de longe, ó. Oh, até as crianças foram lá na cachoeira. E ela com medinho. Não é criança, é adulto. Criança ali, as crianças ali, ó. Mentira. Criança anã. Eles fizeram treinamento. É gnomo. É gnomo. Queria tongar eu no troco. A garçonete estava tirando troco errado, você nem reclamou. Eu reclamei, a hora que eu vi que ela tava voltando só R$4, eu ia falar que era 100. Aí... era só 2. Meu sogro matemático formado em Harvard. Se você não entendeu a história, fica tranquilo, porque eu também não entendi. Cenas da sogra cozinhando no camping. Olha! As
madame de shopping assim quando faz vídeo. Não, vira assim. flash pra Não, mas cara. cadê a dança da bundinha que você tava fazendo aí quando tava cozinhando? Mas não era assim, era mexendo. Agacha lá no fogo. Mexe o macarrão e ó, dança, dança. Dança da bundinha. É. Marcela, tua mãe gostou muito de acampar. Socorro. Socorro. É o nome da cidade. Ó, é assim que sua sogra acorda no último dia de acampamento, ó. Vou fazer assim pra não fazer assim. Eita, nós. Esse vídeo teve uma porrada de tema, então a gente vai fazer as conclusões em parte agora. Conclusão 1. Como é que tá viajar na pandemia? Dá, mas você tem que escolher muito bem o que você vai fazer. Por exemplo, a gente não entrou na cidade de Socorro. A gente ficou aqui no camping, que é bem fora da cidade. A gente foi na cachoeira, que é fora da cidade, a gruta fora da cidade e a cachaçaria fora da cidade. Tudo fora da cidade. Nada de cidade. Cidade é onde tem muita gente, a gente não quis chegar perto. E acampamento é uma boa opção, porque você consegue ficar distanciado das pessoas, afastado. E pelo menos aqui nesse camping, quando a galera resolveu se aglomerar, eles se aglomeraram longe de onde estavam as barracas. Então, assim, bem, o pessoal resolveu se aglomerar, mas a gente pôde ficar de boa, sem medo de alguém invadir nosso espaço sem máscara ou tossindo na gente, sei lá, o que as pessoas fazem. A gente conseguiu curtir bem o espaço aberto, ficar aqui fora. Se a gente viajasse pra ficar num hotel, a gente ia ficar trancado no quarto pra evitar as pessoas. Ia ser ruim. Conclusão 2. Acampar é pra qualquer um? A minha sogra disse que tipo, ficou meio chateada, que eles resolveram vir com um colchão inflável. E o colchão tava furado, algum micro furo, e no meio da noite ele foi esvaziando. Mas ela já quer chegar em casa e comprar uma barraca pra acampar mais vezes. Ela verdade. gostou. Vai ter que tirar aquilo ali. Quando tu vier acampar, tu não traga desse negócio. Já agendou o próximo acampamento para daqui a 2 semanas, é mole? Aham. E aí ela se amarrou e tal, ela falou, tem toda a estrutura, eu achei que não tivesse, mas tipo, tem banheiro limpo, tem cozinha pra usar se quiser, tem lojinha vendendo coisa. Ela achou super divertido fazer o macarrão no fogareiro ali, por mais que demore pra ferver as coisas. Você não está com pressa, você está acampando. E conclusão 3. Eu, como carioca, eu sou muito preconceituoso. Pra mim não existiria nada de bonito em São Paulo. Porque tu sabe como é que é? O pessoal do Rio é assim, né? Essa rixinha com São Paulo. Gente, horrível. E pra mim não ia ter nada de bonito. Eu cheguei aqui em Socorro, vocês viram as imagens, é tudo lindo, né? Tipo cachoeira e tal, não sei o que, gruta. Só que os paulistas mesmo falam que Socorro é Minas. Então assim, o preconceito não é A gente Minas. está muito perto de Minas e o clima aqui é muito mineiro já, então é como se estivesse em Minas. Então o preconceito meu meio que continua dando certo, assim. Então Socorro ganha nota 10, porque, pô, bonito pra caramba. Mas a pergunta que não quer calar é, você traria sua sogra pra acampar ou não? Tudo é a sogra.